olá concurseira, vamos para o nosso tópico 4. Vamos conversar sobre dos sujeitos do processo. Então, já passamos aqui pela parte inicial, prometo que a parte mais cansativa já foi, agora vai ser uma parte mais prática, do dia a dia mesmo do processo. E são terminologias que os concursos adoram colocar, porque são termos que podem parecer eventualmente a mesma coisa, mas não é. Vamos lá. Em relação dos sujeitos do processo, quando a gente pensa num processo, o processo ele é formado por uma tríade principal, que é formada pelo autor, que normalmente, professor, também pode ser chamado de requerente, ou então, por algum motivo, polo ativo. O autor é quem está propondo a ação, quem está iniciando, dando start no processo. Ao dar o start no processo, nós temos aqui uma situação de conflito entre autor e réu. Por algum motivo, as partes não chegaram a um acordo em autocomposição, não foi possível, existe um litígio, uma lide, um conflito. Então agora o autor aciona o Estado juiz através de uma petição inicial para que o Estado juiz o auxilie no poder jurisdicional para resolver o conflito que o autor tem com o réu. Então, as principais partes que eu falo de um processo, você sempre pensa, quem que é? O autor, o réu e um terceiro imparcial que é o Estado juiz. Só que, quando eu falo Estado juiz, pessoal, você tem que pensar que não é só a personificação do juiz, existe todo um colegiado de pessoas que vem junto com ele. A gente vai citar aqui agora. Mas também ali, junto com o autor, junto com o réu, também existem pessoas que estão em concomitante e em auxílio direto nessa situação. Então a gente vai conversar sobre tudo isso agora, tá bem? Então vamos lá. Quando a gente pensa no processo, autor, juiz e réu é a tríade processual. Só que em alguns casos, obrigatoriamente, o Ministério Público terá que intervir. Então o Ministério Público vai ser parte ou defensora da ordem. Então lógico que isso também está previsto no ordenamento jurídico. Quais são as situações em que o Ministério Público vai estar ao apoio? Então, por exemplo, tem um menor incapaz, nós teremos o Ministério Público obrigatoriamente frente à situação. Tem alguma situação que versa sobre a dignidade da pessoa humana também. Então o Ministério Público é um terceiro que vem junto com as partes ou representando as partes para dar a sequência ao processo e garantir que não teremos abuso. Ou então que uma das partes se utilize de uma maior capacidade processual para levar a outra a uma decisão, ou então que ela se sujeite a uma situação que não é a mais benéfica ou a justa no caso para ela. Na sequência, pessoal, vamos falar o seguinte, que pode acontecer. Qual que é a diferença do juiz, do desembargador ou do ministro? No final das contas, tanto os juízes, quanto os desembargadores, quanto os ministros, eles representam o papel da pessoa que vai proferir uma sentença, uma decisão. Mas qual que é a diferença de juiz, desembargador e ministro? O juiz, quando a gente pensa, ele é a pessoa, é o responsável por proferir uma decisão em um tribunal de primeira instância. Então ele, em regra, profere uma sentença de forma monocrática. Então, uma forma única, sozinho. E aí, pessoal, a partir da segunda instância, nós começamos a ter os colegiados. E aí, na segunda instância, a gente fala dos desembargadores, tanto nos tribunais estaduais quanto federais. Desembargadores. Então, eles proferem decisões em colegiado, diferente dos juízes. Agora, os ministros são os juízes da última instância, da Suprema Corte, da instância extraordinária e ordinária. Eles também realizam e proferem sentença com a ideia do colegiado. Então, primeira instância, juiz, instâncias superiores, tribunais estaduais e federais, desembargadores, e os supremos tribunais, nós temos os ministros. No final das contas, ambos têm a função de proferir sentença. A grande diferença vem da ideia de ser de forma monocrática ou de forma colegiada. Defensoria Pública. Nós temos um princípio constitucional que é o princípio princípio do livre acesso à justiça. Como que você garante para a população que todos terão o direito ao acesso da justiça? Se custa caro, tem que juntar custas do processo.
E como que você fala que pode ser livre acesso se você não garante que vai ser de graça? Então, a ideia da justiça gratuita, ela chegou para realmente não só positivar, porque já estava positivado, mas aplicar o princípio do acesso à justiça. Então, quando você cria a ideia da justiça gratuita, você permite que todo brasileiro realmente tenha acesso à justiça gratuita. É lógico que, gente, um processo custa caro para o Estado. Então é necessário que seja comprovado pelas partes, ou então elas aleguem, depois provem, que elas realmente necessitam desse benefício gratuito. Perfeito? Então, a Defensoria Pública, gente, a ideia é o seguinte: como todo mundo tem todo brasileiro tem direito ao acesso à justiça, caso tenha necessidade, comprove a hipossuficiência ou demonstre a hipossuficiência, vai ter o direito à justiça gratuita. Aqui entra a ideia da Defensoria Pública. Qual que é a ideia da Defensoria Pública? É, por exemplo, os dativos. A Defensoria Pública é o Estado direciona um advogado para te acompanhar no processo. Defensoria Pública, então, é essa ideia de você ser representado por um advogado, por exemplo, um procurador, e essa pessoa faz diretamente com você de forma gratuita. O advogado, ele depois vai receber do Estado, né? Mas para você, população, seguindo o princípio do acesso à justiça, a Defensoria Pública garante que você, que não tem condição de arcar com as custas do processo, você vai ter o direito a ter um acompanhamento de alguém que tenha de forma gratuita. Perfeito, Defensoria Pública. Qual que é a importância aqui? Vocês não confundirem Defensoria Pública com Advocacia Pública. A Advocacia Pública, aí ele é o advogado do Estado. Seja advogado do município, do Estado ou da União, o Advocacia Pública é o responsável por representar e defender os interesses do Estado, em nível municipal, estadual e federal. Então aqui não confundam Defensoria Pública, que vem do acesso à justiça gratuita, com Advocacia Pública. Então não confundam esses dois termos, porque eventualmente eles se parecem, mas não é a mesma coisa. Então, só uma dica. Então pensa assim, quando eu penso Defensoria Pública, é o defensor dos que não possuem capacidade, não tem a condição financeira. E a Advocacia Pública, advogado do poder público. Advogado. Os advogados, em regra, em geral, todo mundo, pessoal, só para a gente pensar aqui, é o seguinte, o nosso Código de Processo Civil fala o quê? Que é obrigatória a constituição de advogado para postular em juízo. Então, vai iniciar um processo pelo rito comum, no devido processo legal, precisa ter ortogado um advogado. Mas tem uma exceção, a exceção vem do juizado especial. Então, o juizado especial, pessoal, se a ação for uma ação que tem ali como causa até 20 salários mínimos, professor, por que você não fala valores? Porque depende, é o salário mínimo vigente naquele ano, naquele momento da propositura da ação. Se a ação tiver como valor da causa o teto de 20 salários mínimos, a parte pode postular sem a presença de um advogado. Então é uma exceção, cuidado, exceção. A regra é, obrigatoriamente deve ser postulado com um advogado. Só que no juizado especial, se for uma ação que a causa de pedir é até 20 salários mínimos, aí sim pode ser sem advogado. Mas mesmo no juizado especial, que eu estou antecipando uma curiosidade que é lá da disciplina, do tópico que a professora Estela vai falar com vocês, na fase recursal e também juizado especial, é que justamente o quê? Mesmo na fase recursal do juizado especial, aí vai precisar obrigatoriamente do acompanhamento de uma representação de advogado. Então, no final das contas, gente, é fundamental entender que na justiça comum, obrigatoriamente advogado. No juizado especial, na fase de conhecimento até 20 salários mínimos pode, só que na fase recursal, obrigatoriamente. Boa pegadinha para concurso, hein? Outros auxiliares da justiça, além do advogado, das partes, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado público, no caso, quando envolve Estado e União, nós temos outros auxiliares da justiça que estão ali, para organizar os bastidores. Então nós temos o escrivão, que é o responsável por organizar toda a parte documental interna do tribunal.
Nós temos os oficiais de justiça, que são os responsáveis por fazer as comunicações e direcionamentos de todas as partes de intimações e citações. Nós temos os peritos, que são conhecedores técnicos do assunto, que podem ser chamados para o processo para auxiliar numa demanda que envolva questões técnicas e que o juiz não tenha conhecimento sobre ela. Nós temos os depositários e administradores, que são os responsáveis por cuidar de bens, por exemplo, enquanto eles estão sob penhora. Então, os intérpretes ou tradutores, que são os responsáveis, por exemplo, por uma situação de uma audiência, que tem alguma pessoa com necessidade especial para acompanhar ali a audiência. Esse é um exemplo. Então, é importante que o tribunal também tenha esses auxiliares, que possam fornecer que o processo siga da forma mais correta possível. E por fim, os conciliadores e mediadores judiciais, que são terceiros que auxiliam nas demandas de audiência de conciliação e mediação, que nós falaremos mais para frente nos tópicos seguintes. Em relação ao litisconsórcio, quando a gente pensa em litisconsórcio, litis significam vários, litisconsórcio são várias pessoas, uma pluralidade de partes. Então nós temos o autor e réu, só que eventualmente o que acontece é que existem mais de um autor no polo ativo, ou existem mais de um réu no polo passivo. Então a gente vai falar de litisconsórcio. Vamos falar sobre os exemplos de litisconsórcio. Existe o litisconsórcio necessário. O litisconsórcio necessário é quando obrigatoriamente todos os autores ou todos os réus precisam estar inscritos naquele devido processo legal. Então, por exemplo, se eu estiver à frente de uma ação judicial que envolva direitos reais de um imóvel, o imóvel, pessoal, se for o autor que está postulando ou o réu, que é mais de uma pessoa, o proprietário do imóvel, obrigatoriamente todos os proprietários devem estar no polo, ativo ou passivo, depende da demanda. Esse é o litisconsórcio necessário, ou seja, obrigatoriamente todos os autores, todas as partes proprietárias desse imóvel devem estar inscritos no processo. O litisconsórcio facultativo, por exemplo, eventualmente teve um acidente de trânsito, mas todos os passageiros sofreram lesão, mas nem todos querem entrar com uma ação. Tudo bem, é litisconsórcio facultativo, eventualmente só uma parte opta em entrar com a ação, não é obrigatório que todos, por isso que é facultativo, porque pode ou não todos entrarem com a ação, não é obrigatório. O necessário não, o necessário é quando todos os autores ou réus envolvidos no caso precisam entrar com a ação. O litisconsórcio facultativo é uma opção. Em relação a outra terminologia aqui, que é o litisconsórcio unitário ou litisconsórcio simples. A ideia, pessoal, do litisconsórcio unitário é quando o juiz ele for proferir uma sentença para uma situação que tenham vários autores ou vários réus, ele precisa proferir uma sentença única, de forma homogênea, igual para todos. Já o litisconsórcio simples são situações que o juiz ele consegue dividir e separar qual que foi a responsabilidade de cada um, por exemplo, dos réus. Então ele faz um litisconsórcio simples, ele consegue proferir sentenças diferentes para cada um dos réus, conforme a magnitude e a amplitude da responsabilidade de cada um. Em relação ao litisconsórcio ativo, passivo e misto, o que é um litisconsórcio ativo? É quando tem uma pluralidade de autores, polo ativo. Litisconsórcio passivo é quando tem uma pluralidade de réus na ação. E o litisconsórcio misto é quando tem uma pluralidade de tanto autores quanto réus envolvidos no processo. E existem duas formas de propor um litisconsórcio. Existe o litisconsórcio originário ou o posterior. O litisconsórcio originário é quando o litisconsórcio, seja ativo ou passivo, ele já é descrito na petição inicial. Por isso que é originário, no começo, na petição inicial, na contestação. Já o litisconsórcio posterior é quando as partes novas, seja autor ou réu, são incluídas no transcurso do processo. Por isso que é posterior, porque é depois do início do processo. Pessoal, finalizamos assim o nosso quarto tópico. Voltamos na sequência conversando sobre a intervenção de terceiros.